Conceitos básicos de estatística. Nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que são muito importantes antes da gente iniciar qualquer análise estatística, como, por exemplo, a classificação das variáveis de estudo e tudo que a gente precisa saber antes de iniciar uma análise estatística de um conjunto de dados. Bom, sempre é muito importante, isso já está no projeto, é claro, mas a gente tem em mente quem é a nossa população. População é o conjunto de todos os elementos de interesse em um estudo, é o universo investigado. Muitas vezes nós não conseguimos investigar toda a nossa população, às vezes é impossível, às vezes demandaria muito tempo ou seria muito oneroso. Então, o que a gente faz? A gente seleciona uma parte desta população que nós denominamos amostra. A amostra tem que ser muito criteriosa, a sua seleção, e tem que ter muito cuidado, porque ela tem que ser representativa da população. Ou seja, todos os resultados oriundos de uma amostra, eles serão utilizados depois para representar toda a população. Variável é aquela característica que eu tenho interesse, que eu vou investigar. Então, essa variável, e assim ela se chama, porque ela tende a variar de elemento para elemento. Numa pesquisa, o que nós queremos saber é como é que ela se comporta e como é que essa variável se relaciona com outras variáveis. Bom, uma variável, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Ela é qualitativa quando a resposta a essa característica for feita através de uma categoria ou ainda de uma palavra. E ela é classificada como quantitativa quando a resposta dessa característica for numérica. Vamos ver um exemplo aqui, uma caracterização de um indivíduo através de variáveis qualitativas. Então, eu poderia caracterizar um indivíduo em relação ao sexo, à profissão, estado civil, tipo sanguíneo, o tipo de parto que teve, raça, se fuma. Observem que as respostas dessas características, elas são sempre através de palavras. Por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Estado civil, solteiro, casado, divorciado, separado. Fuma? Sim ou não. Tipo de parto? Normal, cesárea. Então, as respostas dessas características são sempre palavras. Já as variáveis quantitativas são aquelas em que a resposta ela é numérica. Então, por exemplo, eu poderia caracterizar esse indivíduo através das seguintes variáveis: peso, renda, idade, taxa de glicose, altura, percentual de gordura, número de filhos. Observem que as respostas a essas variáveis são sempre numéricas. O peso ele é expresso em quantidade de quilos, a renda é expressa em quantidade de reais, a idade em quantidade de anos, a altura em quantidade de centímetros e assim por diante. Ou seja, essas características são expressas através de números, de quantidades, por isso são chamadas de quantitativas. Por que é importante nós classificarmos as variáveis de estudo? Porque vocês vão observar que existem ferramentas estatísticas para cada tipo de variável. Então, a gente precisa tratar essas variáveis de acordo com a natureza delas. Vão existir aqui tipos de análise estatística e ferramentas que são pertinentes a variáveis quantitativas e outras que vão ser pertinentes a variáveis qualitativas. Por exemplo, tá? Vamos supor que nós estamos realizando um estudo em Porto Alegre com um grupo selecionado de 430 cidadãos maiores de 10 anos de idade. E o nosso objetivo aqui era investigar qual o tempo que eles ficam conectados nas redes sociais ao dia, ok? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa identificar aqui, quem é a amostra e quem é a variável. Uma dica para vocês. Para a gente determinar quem é a amostra, a gente sempre tem que fazer a pergunta quem? Quem fez parte desse estudo? E a variável, a gente deve se perguntar o que eu quis saber, ou ainda, o que foi pesquisado. Então, nesse caso aqui, o nosso universo de interesse são os cidadãos de Porto Alegre, maior de 10 anos de idade. A amostra foi o grupo que efetivamente eu investiguei. Então, nesse caso aqui, a gente investigou 430 cidadãos de Porto Alegre, maiores de 10 anos de idade. E a variável, o que eu quis saber deles? Bom, eu quis saber quanto tempo eles ficam conectados nas redes sociais ao dia. E detalhe, essa variável é quantitativa, porque o tempo é expresso em quantidade de minutos, de horas, etc. Antes de iniciar qualquer análise estatística, a gente precisa ter claro isso, tá, pessoal? Quem é a amostra
e quais são as nossas variáveis de estudo. Definam isso no projeto já antes de fazer a coleta. Isso é muito importante para o cumprimento dos objetivos de vocês. Estabeleçam os critérios para vocês obterem essa informação. Como que vocês vão fazer essa pergunta? E, posteriormente, identifique quais ferramentas estatísticas podem ser utilizadas para que vocês atinjam os objetivos de vocês. E aí, sim, é a garantia de uma excelente análise estatística.